Olá, gente! Quem tá na fé aí? Começando aqui a live, hoje direto de Ribeirão Preto, por enquanto. Logo, logo estaremos fazendo a live de Dubai. Você que está entrando aí, seja bem-vindo. Gratidão a você. Vamos começar falando da onde a gente é, da onde vocês são. Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai energizando aí. Vamos dizendo da onde você é. Arujá, boa noite, gente. Arujá, Brasília. Cadê Sertãozinho? Cadê Sertãozinho? Cuiabá, Rio de Janeiro, Campinas, Bahia. Está indo rápido aqui, hein? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Jaboticabal, boa noite. Catanduva, Uberlândia, Irlanda, eu vi Irlanda aí. São Carlos, Cascavel, Irlândia, Belo Horizonte, Rio Grande do Norte, Sorocaba, Piauí, Fortaleza, Minas Gerais, boa noite, Campo dos Goitacazes, Sorocaba. Hoje vai arrebentar, hoje você vai tomar uma posição, que vai mudar a tua vida. Quer dizer, depende de você. Ah, Deus vai mudar a minha vida. Não é Deus que vai mudar a tua vida. Ele deu esse poder para você. É você que tem que mudar. E você vai mudar hoje. Boa noite, Rio Grande do Norte. Boa noite. Ó, a Silvana Greco tá aí. Boa noite. Porangaba. Vigia, Paraná. Acho que é isso. Brasília. Ah, Brasil, eu cheguei. Osasco, Pernambuco. Cheguei, Brasil. Macapá. Boa noite, Manaus. É isso aí, gente. Paragominas, Vista Alegre, Teresina, gente de todo esse Brasil. Fantástico, 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 fantástico. Quem tá na fé aí, quem me segue já há algum tempo, sabe que eu sempre pergunto quem tá na fé para saber quem tá na fé, quem já tá nessa fé. Quem tá na fé aí, diga eu tô na fé. Eu tô na fé. Você vai se conectando comigo e conectando com o todo. Nós vamos falar hoje coisas simples. Jesus é muito simples, Deus é muito simples. Ele fala conosco. Jesus, ele falou algumas coisas, os discípulos ficaram admirados. Jesus falou assim: vocês estão admirados que eu estou falando coisas da terra, coisa terrena? E se eu falar as coisas do alto, então? Vocês não vão entender nada. Então, o que Deus faz? Ele vem à nossa altura de compreensão e fala da maneira que a gente entende. Então, enquanto o pessoal está entrando aí, a hora de você dar o seu like, os coraçãozinhos subindo aí, ó, subindo, você ajuda o meu canal. Está na hora de você ajudar meu canal. Aqueles que têm desejo, que têm prazer, que sentem vontade de mandar as suas flores, o seu diamante, ó, gratidão, gratidão, gratidão. Não é obrigado a mandar, a live é gratuita, mas eu sei que tem gente que tem prazer de mandar aí essa flor, diamante. Tem um sapo aí, sei lá, tem um monte de coisa. Tem um chapeuzinho aí que eu não sei. Parece que o chapeuzinho é para quem entra pro clube, né? Alguma coisa assim. Muito obrigado, gratidão. Então, quem tá na fé aí, né? Quem tá na fé. Hoje eu fiz uma postagem. Eu já sabia que ia mexer com as pessoas. Eu fiz uma postagem falando assim: há uma crença no meio dos cristãos que fala que eles vão para o céu. Você não vai para o céu. Eu não vou falar sobre isso, tá? Deixa o pessoal se matar lá no vídeo lá, porque já me chamaram de Beelzebub, já me chamaram de herético, de sem vergonha, de tudo. Tem alguns comentários que não vai, fica para me analisar, né? Gente, o pessoal é pesado, o pessoal joga pesado, muito pesado. E eu confesso que às vezes isso baixa um pouquinho a energia da gente, porque a intenção da gente é querer ajudar, é querer mostrar a verdade. As pessoas só gostam de ouvir o que elas querem. Se você não quiser ouvir, paciência, vai, segue o seu caminho. Então, eu vou fazer uma live, tem um pessoal pedindo para mim fazer uma live sobre a volta de Jesus, sobre a besta, sobre o arrebatamento, sobre o milênio. Gente, tudo isso a gente aprende na teologia cristã, mas nem tudo é isso. E outra, o que a Bíblia diz certas coisas é metafórico, é simbólico.
Mas eu não vou entrar nesse assunto. O tema de hoje é por que eu nasci. Mas eu estou muito feliz porque muita gente está sendo curado, muita gente está sendo transformada, pessoas que não estavam vendendo quase nada, estão arrebentando de vender. Eu fico muito alegre. O propósito do canal é esse. O propósito do canal não é brigar porque você deve ir na igreja, você não deve. Isso é um problema seu. Você vai na igreja, você está feliz de ir na igreja, vai. Porém, Deus não está lá. Deus está em você e está nas pessoas. Mas nós vamos falar aqui hoje por que eu nasci. Muita gente fala assim, eu nasci, eu não sei por que eu nasci. Vamos falar de forma simples. Eu só quero fazer uma pergunta, que é para vocês participar, para mim saber quem é o meu público. Quantos de vocês que me seguem e já estão notando diferença na sua vida? Por que eu pergunto isso? Primeiro, que quando você escreve, o seu cérebro já nota o que mudou. Vai registrando, vai lá. Quem que já teve mudança na sua vida? Eu. Quando eu pergunto assim, o seu cérebro te leva lá, como você era e o que está acontecendo agora. Isso é para registrar. Tudo que eu faço aqui tem um sentido, tá? Tem um porquê. Que bom, que bom. Hoje à tarde eu fiz uma live surpresa para testar o chat, para liberar o chat, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a Tânia me explicou que às vezes a própria plataforma faz isso para monetizar melhor o canal. A gente tem que ir lá e desabilitar. Fui lá e desabilitei, tá? Estou há pouco tempo, mas já está com autoestima melhor. Mudança mental. Está gostando muito. Que bom. Muito obrigado. Gratidão, gratidão. Então vamos lá. Por que você nasceu? Você não é uma aberração. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu com um propósito. Veja bem. Quando Deus foi falar com Moisés, ou Moisés foi falar com Deus, que foi ele que subiu ao monte, Deus falou, Moisés, eu vou te enviar lá para livrar o meu povo, que eu ouvi o lamento deles. E Moisés fez uma pergunta, ele disse assim, quem é que está falando comigo? Como é que eu vou... Vira e volta e ganha dinheiro, não estava entendendo o que você estava falando aí. Então, Moisés falou assim, qual é o seu nome? Como é que eu vou falar quem é que está me mandando? E Deus, que apareceu para ele em forma de energia, olha só, presta atenção. Você tem que entender que a Bíblia, ela foi escrita por homens e eles escreveram relacionando o que eles viam com o que eles conheciam na época. Então, por exemplo, Moisés, ele não conhecia energia como nós conhecemos hoje. Moisés não tinha vídeos que mostram a energia, ondas magnéticas, ele não sabia o que era isso, ele não tinha ideia do que era isso. Se falasse para ele, imagine você chegar para uma criança de 2, 3 anos, 5 anos e falar assim, o quadrado da hipotenusa é igual a 4AC. Ele vai ficar olhando para você, o que é hipotenusa? O que é quadrado de hipotenusa? Ele não sabe. Aí quando você começa a explicar, falar na linguagem dele, ele entende. Então, Moisés teve uma visão. Ele teve uma percepção. Ele viu uma energia perto ou em cima de uma árvore ou na árvore. E ele escreveu como tendo visto a sarça ardendo no fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Sarça é uma árvore. Então essa visão que ele teve, que ele disse que era fogo, na verdade ele estava vendo energia, mas como ele não conhecia energia, ele traduziu para aquilo que ele mais conhecia. Se você for em Apocalipse, você vai ver lá que João, eu estou dando explicações aqui agora, tá? João viu gafanhotos sobrevoando a terra e cuspiam fogo para frente e cuspiam fogo para trás e faziam um grande barulho. João não viu gafanhotos, ele viu helicópteros ou drones armados, lançando mísseis para frente e para trás. Mas como ele ia escrever? Eu vi drones, ele nem sabia o que é isso, ele não tinha ideia. Ele relacionou com aquilo que ele conhecia. Ele conhecia gafanhotos
E os drones ou os helicópteros eram parecidos com aquilo que ele conhecia. Então ele falou aquilo que ele conhecia. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Quem está entendendo o que eu estou explicando diz: eu estou entendendo. Porque a grande maioria das pessoas leem a Bíblia e ficam achando: a Terra vai ter uma infestação de gafanhotos. Pode até ser que tenha, mas não é isso que João viu. João, ele traduziu na cultura dele aquilo que ele conhecia. Que bom que vocês estão entendendo, porque eu acho muito chato falar as coisas para gente que não entende. Você fala, você só falta desenhar e a pessoa não entende. Por exemplo, a Bíblia diz assim: se tua mão te escandalizar, corta e arranca fora. Se o teu olho te escandalizar, tira ele fora. Deus está querendo que você tire os olhos da cara? Claro que não. É metáfora isso aí. É apenas uma maneira de você entender que você tem que mudar certas coisas, etc. e tal. Então vamos lá. Quando Jesus disse assim: as palavras que vos falo são espírito e vida, quer dizer que são palavras vivas, são palavras que têm ação. Não é que é um espírito. Nós, no português, o espírito foi traduzido como uma alma penada, como uma aparição de alguma pessoa. Ah, tem um espírito aqui atrás de mim. Não é nada disso. O espírito e vida. Então, ela tem uma ação e vida. Mas vocês já entenderam o que eu falei. Então, vamos lá. Então, quando Moisés falou com Deus, ele perguntou assim: quem é que está falando comigo? Qual é seu nome? E Deus disse assim: eu sou o que sou. Deus quis dizer: eu sou o todo. Eu sou o que sou. Ou seja, tudo que existe, sou, é o que existe. Assim, embora Deus não exista, Deus é. Ele quis dizer: eu sou o eu sou tudo. Eu sou o Todo-Poderoso. Por isso que você vê, algumas pessoas chamam Deus de Deus. Deus é um título. Outros chamam ele de Todo-Poderoso. Outros chamam ele de o Todo. Outros chamam ele de Universo. As pessoas acham que o universo, quando a gente fala universo, a gente está falando dos planetas, das constelações. Não, a gente está falando daquele que é o todo, que está em todo lugar. Quando Deus, a primeira live que eu tive, que eu fiz, se você não assistiu, entra no YouTube, o link está na bios, assiste a minha live. Quando eu coloquei sobre conhecimento, falei sobre a criação. O Criador era uma massa de energia densa, pequena que eu vou dizer que é densa, pesava 4 trilhões é uma bomba atômica. O que ele fez? Ele expandiu. Ele resolveu criar algo físico. Só que lembra que Deus, ou o Criador, o todo, ele é energia. Ele é energia, pura energia e mental. Ele não tem corpo. O que é mental? Ele pensa. Toda a sabedoria está nele. Todo conhecimento está nele. É difícil a gente explicar essas coisas do alto, né? Do alto quer dizer do nosso eu superior. Então, você entendeu por que as pessoas falam universo? Por que falam todo-poderoso? Por que falam Deus? Por que falam Criador? São percepções que a gente tem. Aí fica uma galera brigando: o nome de Deus é Yahvé, não é Javé, é Elohim, é Yahvé. Perda de tempo. Ele se identificou apenas dizendo: eu sou o todo. Então, por que ele é o todo? Porque quando só existia ele, só energia densa, só ele resolveu criar as coisas. Como você cria? Como é que você cria? Pelo pensamento. Deus é pensamento puro. Então, ele expandiu. E ele mesmo foi criando dele mesmo constelações, estrelas e tal, tudo mais, e chegou até criar nós. Você existe, você respira, você pensa, porque ele está em você. Por isso que a gente não serve Deus no templo, porque Deus não está na parede lá,
Não é uma entidade que baixa lá. O todo, ele está em tudo. Tudo que você pensar, o todo está. Por isso que ele é onisciente, onipresente, onipotente, porque ele está em tudo. Tudo que você vê é Deus. Tudo que você vê, quando eu falo é Deus, não é que eu vou adorar. Por exemplo, eu estou com esse copo aqui. Deus está aqui, mas não vou adorar o copo. Não é isso. Eu quero dizer que a essência de Deus, Deus é que criou isso aqui. Tudo é Deus. Deus está em mim, está em você. Então, por que que o homem nasceu? Deus, querendo experienciar ou experimentar ou vivenciar o mundo físico, nos criou. E ele faz isso através de nós. Então, por isso que a Bíblia diz, o querer e o efetuar vem de Deus. Quando você quer prosperar, quando você quer limpeza, quando você quer ser feliz, quando você quer fazer o bem para uma pessoa, esse querer vem do todo que está em você. Porque você é parte do todo, você é o todo. Será que a gente consegue entender isso? Vou tentar explicar aqui com uma árvore. Eu já expliquei isso num vídeo. Tem uma árvore. A árvore tem o caule, tem os galhos e tem as folhas. Você é uma folhinha. Mas se você perguntar para a folha o que ela vai dizer, eu sou uma árvore. Porque ela faz parte do todo. Ela é o todo. Você entendeu? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você não é o todo poderoso. Você não é a árvore inteira. Mas você é a árvore porque você faz parte da árvore. A árvore está em você e você está na árvore. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não tem como nos separar de Deus. Deus está em nós e nós estamos nele. Nós somos a extensão de Deus na terra. Oh, que maravilha, que glória é essa? É como se a ponta do dedo de Deus, eu estou aqui na ponta do dedo, ó, eu sou aqui a pontinha do dedo de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Todos nós estamos interligados, nós estamos todos no mesmo Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, todos nós fazemos parte do todo. Por isso que quando você faz mal para alguém, você faz mal para você mesmo, porque você faz parte do todo. E o outro lá também faz parte do todo. Ah, mas as pessoas ruins fazem parte do todo. Todo mundo faz parte do todo. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Mas vamos lá. Então, por que você nasceu? Você é uma extensão do todo. Por isso, a Bíblia diz, vós sois deuses. Porque você e Deus, não tem como separar você de Deus. Não tem como separar você de Deus. Por isso Paulo diz assim, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem abismo, nem nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não tem como, não tem como. E a Bíblia também diz assim, nele quer dizer dentro dele. Nós estamos dentro dele. Nele nos movemos e existimos. Por isso, ninguém pode servir a Deus. A religião diz que você é servo de Deus. Você não é servo de Deus, você não pode servir a Deus, porque na verdade é Ele quem te dá tudo, inclusive a vida e a respiração. Está escrito isso na Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos, ou seja, não tem uma entidade lá sentada lá. Aquela música que você canta, vem Espírito, Espírito me enche. Não existe o Espírito que baixa lá em você, porque você só existe porque ele está em você. Você é a extensão dele. Quantos entenderam que fazem parte do todo? Diga aí, eu e Deus somos um. Eu e o todo somos um. Por isso Jesus dizia e assustava os judeus. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Eles não entendiam. Eu e o Pai somos um. O que é 21? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Lembre-se disso. Eu e o Pai somos um. Quando alguém ameaçar você, lembre-se disso. Eu e o Pai somos um. Quando alguém disser assim, eu vou fazer uma macumba para você, eu vou fazer um trabalho para você, você vai perder tudo que você tem. Você vai dizer, eu e o Pai somos um. Não tem como você fazer isso. Eu e o Pai somos um. Essa é a coisa mais gloriosa que você pode entender. Eu e o Pai somos um. Então, se Deus está em mim e eu estou em Deus e nós somos um,
Olha o que Jesus diz. Tudo que vocês falarem, crendo, vocês vão ter. Mas o que Deus quis dizer então? Por que Deus nos colocou aqui nesse mundo físico, já que ele é mental e ele é energia? Você também é energia, você está aí dentro. Ó. Você é essa pessoa aí. Ele te colocou aqui, ele disse para Adão e Eva, vocês sujeitem a terra, governem sobre a terra. Então a Bíblia diz, o universo pertence a Deus, ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então Deus, a intenção de Deus é governar a terra através de você. Por isso Jesus disse, venha a nós o teu reino. Jesus também disse assim, não fiquem procurando o reino aqui, lá na igreja tal, no monte tal. Eu vou orar no monte porque Deus está lá. Não, Deus não está no monte. Quem vai estar lá no monte é você, e Deus vai estar com você, porque você está lá. Não fiquem procurando o reino de Deus aqui e acolá. O reino de Deus está lá no céu, está no norte do universo. O reino de Deus está em Marte. Não, para com isso. Quando a Bíblia fala céu, presta atenção, de uma vez por todas, vocês que estão me seguindo, vocês são inteligentes. Quando a Bíblia fala céu, ela está se referindo a dimensões. Quem assistiu a live que eu falei sobre quarta dimensão? Deixa eu ver quem assistiu, para mim ver quantos lembram do que eu falei, ou o público que está me seguindo aqui, porque às vezes tem muita gente que não sabe. Vocês entenderam o que é a quarta dimensão. Então, quando a Bíblia fala de céu, ela fala de dimensões que a gente não conhece. O céu não é uma camada de algodão doce que os anjos ficam lá pulando, tocando harpa, Gente, está na hora de crescer, essa religião aí arcaica, está por fora isso aí, são dimensões. Essas dimensões, olha o que Hebreus diz. Eu gostaria que alguém copiasse e colasse aí no chat para mim. Hebreus 11 diz assim, pela fé entendemos que os mundos, vê lá se não está escrito os mundos, e tudo que há foram criados pela palavra. Quando diz os mundos, não está falando de planetas, está falando de dimensões. Em algumas versões está os céus e tudo que existe foi criado pela palavra. Alguém pode copiar? A nossa live aqui hoje é para falar por que nós somos criados. O inferno, etc, a gente vai fazer uma live específica para isso. Mas uma coisa eu posso te garantir, ninguém está no inferno ainda. Porque ninguém foi julgado. Se o inferno existe, ninguém está lá. Michael Jackson não está lá, fica sossegado. Nem o Elvis Presley. Então vamos lá. Então você é a extensão de Deus. E Deus quer implantar, o desejo de Deus é implantar o governo dele na terra. Como é que ele implanta o governo dele na terra? Ele deu ao homem autoridade para sujeitar as coisas, sujeitar inclusive a terra. Gente, não vamos desvirtuar o assunto sobre o inferno não, vamos continuar falando aqui, por que nós estamos aqui. Então, Jesus, o homem foi colocado na terra para implantar o governo de Deus na terra. Só que aconteceu, o homem perdeu esse governo para o mal. Quando foi lançada a dúvida na cabeça dele, ele perdeu esse governo, ele perdeu esse estado de reino, de governador, de rei. Jesus então veio resgatar isso. Jesus veio resgatar. E aí Jesus disse assim, vocês têm que orar assim, vocês têm que agir assim. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus não está lá num lugar, no universo. O reino de Deus não está lá não sei aonde. O reino de Deus está dentro de nós. Esse é o maior segredo que você precisa entender. Por isso, olha o grande segredo. Presta atenção no que eu vou falar. Se você pensar, as boas novas é para quem pensa. Se você não pensa, não funciona. Jesus disse, na verdade, o reino de Deus está no meio de vós, está no seu interior, está em você. Se o reino de Deus está no interior,
Então, tudo que é dentro reflete no que é fora. Se o reino de Deus é mental e a mente é formada de pensamento, crenças, sentimentos, e depois eu falo. O reino de Deus está dentro de mim, nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. Então, quando eu falo, eu crio a minha realidade. Então, se a minha realidade não está boa, não está agradável, não está como eu quero, eu tenho que mudar o quê? A realidade? O que eu tenho que mudar, gente? Responde aí. O que eu tenho que mudar? Para mim mudar a minha realidade, já que o reino de Deus está dentro de mim, eu tenho que mudar o quê? Eu tenho que mudar... O que eu tenho que mudar, gente? Dentro de mim, o meu pensamento. Ó, se o reino de Deus consiste, se o reino de Deus é mental, é a energia que está aqui, que eu penso, se o reino de Deus é o que eu acredito, e o que eu sinto, e eu falo, se a minha realidade não está boa, eu tenho que mudar o quê? A realidade? Não, eu tenho que mudar o meu interior, o meu pensamento. Por isso, Paulo diz em Romanos 12:2, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que experimentar uma transformação a partir da renovação da sua mente. A vontade de Deus, ela é boa. Qual que é a vontade de Deus? Vocês lembram qual que é a vontade de Deus? Eu vou testar você agora. Você está numa mentoria agora, e agora você tem que me provar que você está tendo conhecimento. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas qual é a vontade de Deus? Agora eu quero ver. Qual que é a vontade de Deus? Se ela é boa, perfeita e agradável. Qual que é a vontade de Deus? Que eu vivi a mudança. Mas não, como é que eu explico aqui qual que é a vontade de Deus? O fim que esperamos. Uau, parabéns! A vontade de Deus é dar a cada um o fim que espera. Então a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. E ele respeita o seu livre-arbítrio. Qual que é o meu livre-arbítrio? Eu escolho o fim que eu quero. Eu escolho o fim que eu quero. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. Ela não te força, Deus não te força nada. Deus não te obriga a nada. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é dar o fim que você espera. Se você quer ter um Fusca caindo aos pedaços, com o assoalho todo arrebentado, sem bateria, e você diz que tá bom, é o que você vai ter. Mas se eu tô com uma realidade aqui, uma realidade no 3D, a gente sabe que o 3D é um mundo físico. Se o meu 3D não tá bom, não adianta eu ficar lutando com o 3D. Não adianta eu arrumar mais um emprego. Não adianta eu brigar com meu marido. Não adianta eu brigar com a minha mulher. Não é isso que vai resolver. Eu tenho que mudar dentro meus pensamentos. Quando eu mudo meu pensamento, quando eu mudo o fim que eu espero, eu acesso a quarta dimensão. Uau! E aí a vontade de Deus é plena. A vontade de Deus é que você vive em abundância, mas você precisa querer. Eu desejo tanto ter... Não, desejar é uma coisa, querer é outra. Por isso Deus diz assim, se vocês me ouvirem, o que é ouvir a Deus? É buscar o reino de Deus, é buscar entendimento, é buscar conhecimento. Então, a maioria dos cristãos, dos crentes, dos evangélicos, sei lá como que você quer chamar, eles ficam desesperados para ir para o céu. Por quê? Porque eles não querem entender a Bíblia, eles não querem entender a palavra de Deus, eles não querem mudar. Ninguém quer mudar nada, quer continuar do jeito que está, quer continuar indo à igreja, ficando lá fora, falando mal do pastor, falando mal da filha do pastor, falando mal do vizinho, nem sabe o que está acontecendo no culto. Está lá sentado no culto, algumas pessoas adorando e ele lá no celular, vendo mulher pelada, né? Eu sou santo porque eu uso véu. Eu sou santo porque eu uso terno. Eu sou santo porque até relação sexual com a minha mulher eu faço de terno. Que palhaçada é essa, velho?
A Bíblia diz assim, a Bíblia diz, ó, surpresa para você, não há um justo nenhum sequer, nem eu sou justo, não tem ninguém justo, ninguém é santo. Santo no sentido de comportamento? Ninguém. O que a palavra santo quer dizer? Separado. Você é santo quando você é separado. Separado do quê? Do mundo, quando você não pensa como o mundo. Então aqui você está sendo mentorado para entender. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E qual é a vontade de Deus? Que você tenha o fim que você espera. Esse é o livre-arbítrio. Então, se a minha realidade não está boa, eu mudo por dentro. Mudo os meus pensamentos, mudo os meus sentimentos e mudo o que eu falo. Todo mundo entendeu? Quem entendeu o que eu falei aí? Quando você faz isso, você se torna semelhante a Deus. Tudo aqui fora é um reflexo do que está aqui dentro. Quando você entende isso, você não faz força para mudar aqui fora. Você muda aqui dentro. Quando você muda aqui dentro, você muda aqui fora. Sérgio, mas eu posso mudar qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Seu relacionamento pode ser o melhor relacionamento do mundo se você mudar por dentro. Você tem um compromisso com alguém? Assuma esse compromisso, assuma de verdade, ame de verdade, declare, faz afirmações. Essa pessoa vai ser fantástica para você. Não fica indo para o 3D, não. O 3D acaba com você, porque quando você vai para o 3D, lembra que lá embaixo tem um 2D te puxando. Você está aqui no 3D, o 2D está te puxando. Vem cá, xinga um pouquinho, fica magoado, fica de biquinho. Aí o que acontece? Quando você vai para o 2D, é aquilo que a Bíblia diz assim, que você está andando segundo a carne. Na religião, as pessoas acham que andar segundo a carne é andar transando com qualquer um, fumar, beber. Isso são consequências de quem anda segundo a carne. Mas andar segundo a carne é andar segundo os pensamentos das pessoas que estão no 2D. Porque a pessoa que está no 2D, ela não tem um pensamento espiritual, vamos dizer assim. Ela tem um pensamento carnal, totalmente carnal. Ela quer arrumar mais emprego, ela quer brigar, ela quer dar na cara do outro, ela quer processar, ela quer... Isso é coisas da carne. São impulsos dos sentidos da carne. A pessoa não está pensando como Deus. Mas quando você começa a pensar como Deus, você vem aqui para o 3D. E no 3D tem a tua nova versão que está puxando você para o 4D. Só que, como eu expliquei, ninguém consegue ficar no 4D direto, né? Você vai e volta. O que te mantém no 4D, que é o teu pensamento no 4D, é a promessa de Deus. É o fim que você espera. Então, você está vendo o 3D, às vezes está desmoronando tudo, mas você fala, não, mas o que eu espero está lá. Por isso a Bíblia diz assim, essa breve e momentânea tribulação que você está passando, traz para você um peso de glória. Quer dizer o seguinte, quando você está passando um momento difícil, olha, atenção, quando você está passando um momento difícil aqui no 3D, essa breve e momentânea tribulação, por que breve e momentânea? Porque se você já entendeu que você renovar a tua mente, os teus sentimentos e a tua fala, e olhar lá para onde você quer estar esperando chegar, isso aqui vai ser breve, vai passar, daqui a pouco passa, e isso traz um peso de glória, ou seja, traz uma experiência para você, que você, quando na próxima vez o 3D vier com alguma novidade ruim, você fala, já sei, isso aqui é passageiro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Para não sofrer mais. Você veio aqui com o propósito de implantar o governo de Deus na terra. Viver a abundância de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz em abundância. Você é o todo. Gente, será que você conseguiu entender isso? Você e Deus são um só. Não que você é o Pai, você não é o Pai, mas Ele e você estão ligados de tal maneira que vocês são um só. Então, tudo que você falar vai acontecer. Tudo que você falar vai acontecer. Se você fizer um checklist da tua vida, você vai ver que tudo que aconteceu na tua vida, você falou ou você pensou. Quando você tem entendimento, aí você passa a ser um co-criador. O pessoal da lei da atração chama de co-criador, né? A Bíblia chama de filho de Deus.
Filho de Deus já está embutido lá que você cria coisas. Então, quando você entende, agora você usa isso a teu favor. É por isso que tem gente que está bem de vida e é por isso que tem gente que está mal de vida. Porque quem está bem de vida, às vezes, entendeu já o que está fazendo. Às vezes não entendeu, por isso fica sobe e desce, porque esbarra nas leis universais e de repente faz ao contrário. Mas eu não sei se você sabe, os caras mais ricos do mundo, eles acordam 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não é por causa do horário, é porque eles têm uma vida bem ativa, então eles acordam cedo, tomam café e fazem meditação. Os maiores pilotos do mundo, pilotos de carro, sabe o que eles fazem? Antes de ir para a pista, eles fazem meditação. Se você assistir documentários, vocês vão ver pilotos fazendo assim. Eles estão visualizando. Os maiores atletas, pode ver. Tem documentário no YouTube, tem. Atletas que quando vão para a pista, quando vão fazer lá sua demonstração, eles falam com eles mesmos. Vai lá Sérgio, você consegue. Você vai levar esse troféu. Vai lá Sérgio. Por quê? Ele está o diálogo interno, é o diálogo interno. Mas aquele que fala assim, ai meu Deus, o outro alcançou lá, eu não vou conseguir. Pronto, não vai conseguir. Então quando você muda por dentro e você controla o seu diálogo interno, o 3D é obrigado a se conformar com o que você fala. O 3D, que é o mundo físico, é obrigado a se conformar com o que você fala. Só que a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, ela não acontece em 10 minutos. Não acontece em 2 dias. Por quê? Porque você só pensa negativo. Então, para mudar, você primeiro tem que mudar o seu pensamento. Para mudar o seu pensamento, você tem que mudar o seu subconsciente. As afirmações que eu faço todos os dias é para mudar e manter meu subconsciente ali. Por quê? Porque onde eu vou trabalhar, eu chego lá, os caras ficam falando assim, nossa, a vida tá difícil, hein? Nossa, o Brasil tá indo cada vez pior. Meu Deus do céu, a coisa tá mal. Nossa, esse emprego aqui eu não sei o que vai virar. É só palavra negativa, Então, antes de eu ir trabalhar, o que eu faço? Eu faço caminhada e faço as afirmações. Eu faço algumas gravando, mas eu faço também. Eu sou próspero, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou fantástico. Gente, essas coisas funcionam. O teu corpo te ouve, todas as células do teu corpo te ouvem. Tudo que você fala para o teu corpo, ele ouve e obedece. Por isso que eu já falei, eu fico bravo quando eu vejo uma pessoa falar assim, eu tô podre. Meu Deus do céu, quando eu vejo uma pessoa falar isso, eu tenho vontade de pegar a primeira coisa que tem na mão e tacar na cabeça da pessoa e falar, você é louco? Você é louca? Nunca mais diga eu estou podre, eu sou podre. Nunca mais diga eu estou velho, eu estou acabado, eu estou arrasado. Nunca mais diga isso, nunca mais. Se você disse isso alguma vez, peça perdão, faça o Ho'oponopono lá. Corpo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Faz o Ho'oponopono com a Natália lá, Natália Rodrigues 038. Cancela essas palavras. Quando você acordar de manhã, tá com dor na perna, na coluna, na bexiga, seja lá onde for, diga eu sou saudável, eu sou curado. É só um sintoma, não vai passar disso. Eu sou saudável. Nunca mais, por favor, nunca mais diga eu sou pobre. Nunca mais diga eu sou pobre, nunca mais diga tudo dá errado para mim. Eu já sabia que tudo dá errado para mim. Eu já sabia, tudo dá errado para mim. Nunca mais diga eu sou pobre, nunca mais diga tudo dá errado para mim. Por quê? Quando você faz isso, o seu cérebro registra isso. O que é dentro é fora. O que é dentro é fora. Quando você diz, meu marido é estúpido, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido não liga para mim, o que é dentro é fora. Afirme coisas, mas meu marido é mesmo. Ok, afirme o que você quer, não o que você está vendo. A Bíblia diz lá em Gênesis,
A terra era sem forma e vazia. Deus olhou para a terra e não disse, opa, a terra está sem forma e vazia. Ele ignorou isso, ele disse, haja luz. Haja luz. Ou seja, que aconteça uma ação aí no pensamento de Deus e a terra foi se transformando, foi mudando. A tua vida está um caos? Não diga minha vida está um caos. Diga, haja luz. Haja luz na minha vida. Minha vida é uma bênção. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tudo de bom acontece comigo. 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 Eu sou o cara. Eu sou a mina. Sei lá o que você quer falar. Nunca mais diga eu sou pobre. Nunca mais diga eu só tenho boleto para pagar. Não estou vencendo de pagar o boleto. Assim como você está dentro de você, você está criando lá fora. Diga, o dinheiro não é problema para mim, o dinheiro é uma bênção. Quando você for no supermercado e não puder comprar alguma coisa, não diga eu não tenho dinheiro, diga eu tenho outras prioridades. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz, cuidado com os seus pensamentos, são eles que direcionam a tua vida. Então, qual é o propósito da sua criação? É Deus agindo através de você. Só que Deus, ele não age por aquilo que ele vê. Ele age pela fé, pela crença, pelo pensamento dele. Ele chama à existência aquilo que não há. Olha, isso é muito sério. Ele chama à existência aquilo que não existe. Ele chama pelo nome aquilo que não existe. Escreve aí para mim. Deus chama pelo nome aquilo que não existe como se já existisse. Eu sei que é uma frase grande. Deus chama pelo nome aquilo que não existe como se já existisse. Escreve aí que é para você não esquecer nunca mais. Deus chama pelo nome aquilo que não existe como se já existisse. Escreve aí. É importante você escrever. Deus chama pelo nome aquilo que não existe como se já existisse. Você tem que ser semelhante a Deus. Você é semelhante a Deus. Você tem que chamar pelo nome aquilo que não existe como se já existisse. Deus chama pelo nome aquilo que não existe como se já existisse. E eu vou te contar uma coisa, você também é assim. Você vai se surpreender agora. Como que você é parecido com Deus? Olha só. Olha só. Você está sempre criando, crendo ou não, sabendo ou não. Você chama pelo nome aquilo que não existe como se já existisse. Por exemplo, você foi mandado embora do trabalho, vamos dizer assim, foi dispensado. Aí você diz assim, nossa, eu vou perder essa casa porque eu não vou conseguir pagar. Você está chamando a existência como se já fosse. Você está entendendo? Você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você pensa. Você foi dispensado do trabalho? Nossa, estou sendo transferido para outra empresa. Deus está me mandando para outra empresa, melhor ainda. Você está desempregado? O emprego já está chegando. Vem emprego. Deus tem o melhor para mim. Coisas boas estão acontecendo essa semana. Você chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Às vezes, sem saber, você chama a existência. Aparece lá uma dorzinha no teu seio, mulher. Você fala assim, olha só, eu vou ao médico porque eu sei não, eu estou com medo de estar com câncer. Você está chamando a existência como se já existisse. Ah, mas eu não vou no médico? Claro que vai. Vai no médico e diz, eu vou no médico para ele me dizer que eu não tenho nada. Eu vou ao médico para ele dizer que eu não tenho nada, que é só coisa da minha cabeça. Eu vou ao médico me certificar que está tudo bem, porque eu sou curada. Não chame a existência. Todo momento você está chamando a existência. A todo momento você está chamando a existência. Cuidado com os seus pensamentos. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é mais parecido com Ele do que você pensa. Porque como Ele está em você,
Você pensa como ele, você age como ele, a sua essência é como ele. Entendeu? Sim ou não? Só que como nós ficamos desligados muito tempo de Deus, nós temos que treinar a nossa mente para ser igual a dele, porque a nossa mente ficou corrompida. Por isso o mundo está desse jeito que está, porque as pessoas só pensam ruim. Então, as afirmações são para você aprender a chamar a existência. Você que é empresário, você para de ficar ouvindo notícia da Globo, da Band, seja lá o que for. 200 empresas estão falindo, porque você começa a pensar, a minha vai ser a próxima. E pode ter certeza, a sua vai ser a próxima. Faça afirmações pela manhã, eu disse para você. Os maiores empresários do mundo, eles fazem meditação pela manhã, eles ficam lá falando, minha empresa é uma bênção. Essa semana eu vou assinar muitos contratos, eu tenho muitas vendas. Pai, onde estão as pessoas que têm as chaves para mim acessar a minha nova versão ou coisas maiores? Me apresenta. Pai, o que existe de verdade já está à minha disposição, que se eu acessar, eu vou mudar a minha vida completamente. Eles fazem meditação. Meditar é isso, é falar com o todo. Falar positivamente com você mesmo. Nossa, essa semana vai ser uma bênção, essa semana vai dar tudo certo. Fazer afirmações é colocar sua mente cativa em Cristo. A Bíblia fala isso. Colocar a mente cativa em Cristo. O que é cativa em Cristo? Na palavra. Eu sou poderoso, o todo habita em mim, eu e o Pai somos um, nada vai dar errado. Nada dá errado para mim, tudo dá certo para mim, tudo dá certo para mim, tudo dá certo para mim. Tudo dá certo para mim. Dinheiro não é problema, o dinheiro sempre aparece. Eu pareço um imã de dinheiro. O dinheiro aparece de cá, aparece de cá, aparece de cá. Aparece de lugar que eu nem sabia que eu tinha direito. Coisas novas aparecem para mim, ideias novas aparecem para mim. Eu sou próspero, eu sou abençoado. Tudo dá certo para mim. Uau! Eu sou filho de Deus, é por isso que tudo dá certo para mim. Uau, que maravilha, que bênção, que coisa fantástica. Então, o propósito de Deus para a sua vida é que você reine. Agora, preste atenção. Tem gente que quer reinar assim, vai orar à noite e fala assim, Pai, me permita entrar na tua presença, como se ele tivesse saído da presença de Deus. Me perdoa os meus pecados, eu sou muito pecador, eu sou tão pequenininho, eu sei que eu não mereço nada. Mas tem misericórdia de mim. Meu Deus, me ajuda, eu estou desesperado. Essa é a situação de um rei. Essa é a situação de um mendigo. Você tem que chegar para Deus e falar, graças te dou, Deus. O Senhor sempre me ouve, o Senhor é meu Pai fantástico e tudo vai acontecer conforme eu quero. Essa semana é uma bênção. Essa semana é uma semana de oportunidades, essa semana é uma semana de bênção, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, eu tenho um grande amor, tudo acontece de bom comigo, tudo vem rápido para mim, você está decretando como um governador, animado, afiado. Você vai ficar, eu sou tão pequenininho, eu estou tão depressivo, eu sou tão fraco, eu não consigo nada. Às vezes a gente cai nessa. Hoje mesmo eu levei uma dura. Eu fiquei lendo essas coisas que o pessoal escreve aí, e me chamaram de Beelzebub, de príncipe das trevas, de Satanás, até de Satanás me chamaram. E a energia caiu um pouquinho, e eu fiquei meio assim, levei uma dura. Seja forte, rapaz. Valeu, Dani. É isso aí, tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte. Às vezes a gente vai lá pro 2D, acontece, mas sempre tem alguém que lembra a gente, você, o que você pensa que você é? Você é filho de Deus, cara. Você é forte, você é poderoso. Aí você volta lá pro 3D, se conecta com o 4D e vai para frente. E é isso que eu estou fazendo aqui neste canal. Esse canal é para você saber quem você é. Você é filha do Altíssimo, filho do Altíssimo, você é Deus. E você implanta o governo de Deus na Terra. Você implanta o governo de Deus na Terra. Você nasceu para ser Deus na Terra. Então pare de se olhar como alguém que não consegue nada. Comece a se olhar como filho de Deus. Comece a decretar. Comece a falar. Olha, daqui a um ano você vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus do céu, eu não sou aquela pessoa de um ano atrás.
As pessoas vão olhar para você e vão dizer, caramba, como você mudou. Você não é a mesma pessoa. Olha, parece brincadeira, mas esse tipo de oração aí, eu sou tão pequenininho, eu sou um pobre pecador. Tem um hino que diz assim, eu sou um pobre pecador, tem misericórdia de mim. A religião ensina que você é servo, que você não merece nada, que você é um pobre pecador, que você é um vermezinho de Jacó, que você tem que implorar a misericórdia de Deus. Não, essa é a religião. Entendem errado alguns versículos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você está em Cristo, assentado nas regiões celestiais, em situação de poder. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não importa o mal que está no mundo, o que está em nós é maior, que é o Criador de todo o universo. Tudo que está dentro de você está fora. Então, o reino de Deus não está no monte, não está no templo de Salomão, não está no templo da comunidade, não está no templo da assembleia. As igrejas são boas, você vai lá congregar, vai servir os irmãos, vai ajudar os irmãos, vai ensinar a palavra, vai aprender. A igreja tem que ensinar a palavra. Seria bom as igrejas se elas ensinassem a palavra. Mas se a igreja vai lá e começa a ficar escravizando você, ensinando que você não merece nada, ai, que você não pode nada, que Deus vai ver se você é santo o suficiente para receber aquela bênção. Cara, se você for pela Bíblia, então ninguém vai receber, porque não há um justo, nenhum sequer. Está escrito na Bíblia, não há um justo, nenhum sequer. Mas somos justificados pela fé. Aí que está. Não há um justo, mas somos justificados pela fé. Aquela história que eu contei da Caixa Econômica. Eu fui lá, paguei tua conta, você não deve mais nada. Jesus pagou nossa conta, a gente não deve mais nada. Nós somos justificados. Você entendeu? Sim ou não? Gente, já estou quase chegando no horário, 21h51 no meu relógio aqui. Quantos entenderam quem é? Quantos entenderam quem eu sou? Não eu, você. Quem você é? Quantos entenderam? Quantos entenderam? A minha missão aqui é você entender isso, para você ficar firme. Você nunca mais dizer, eu sou depressivo. Aí eu estou com depressão. Você não está com depressão coisa nenhuma. O mal quer que você acredite nisso. Você está com vida e vida com abundância. Diga, eu tenho vida e vida com abundância. Eu sou feliz, eu sou amado, incondicionalmente amado. Eu sou poderoso. Eu decreto a minha realidade. Eu crio a minha realidade. Que revelação fantástica! Eu crio a minha realidade. Bate no peito aí e diz, eu crio a minha realidade. Eu sou responsável pela minha realidade. E a partir de hoje eu decido. A última palavra é minha. Eu decido ser feliz. Eu decido ser vitorioso. Eu decido ser corajoso. Eu decido ser curado. Eu decido viver a abundância de Deus. Eu vivo em abundância. Que bom. Que bom que vocês entenderam. Daqui a um tempo, ou se vocês já quiserem, tem um rapaz aí que ele pega as falas que eu falo, eu não sei, acho que vocês já viram, coloca umas imagens e ficou até bom, eu fiquei, às vezes eu posto também, é o Edi, alguma coisa assim, acho que é Edu. Você também pode fazer isso, você pode pegar as falas e colocar imagens em cima e postar. Mas você também pode gravar áudios seus, você pode colocar lá, pega a sua voz e coloca, eu sou próximo, você não quer aparecer? Põe imagens, Agora, o que é interessante você fazer? Gravar áudios seu com afirmações e antes de dormir você ficar ouvindo. Porque o seu subconsciente só conhece você. Quando você está falando com alguém, ele acha que você está falando com você mesmo, ele só conhece você. É importante você fazer isso. E o meu desejo é que você, daqui a pouco, comece a ensinar outras pessoas. Uma querida aí disse assim, eu posso usar os seus conteúdos? Eu disse, claro, meus conteúdos são de Deus, eu não sou dono de nada. E eu vi que ela já fez um dueto. Gratidão, cresça, que o seu canal cresça cada vez mais,
que o canal de todos cresça. Bom, eu estou terminando aqui. Se você quiser ajuda para aprender a fazer o Ho'oponopono, que às vezes a sua mente está meio embaralhada, você está começando, Natália Rodrigues 038. Se você precisa de ajuda em relacionamentos, sejam eles familiares ou familiares no modo geral, relacionamento, de uma forma geral, você vai no canal da Tânia Especialista. A Tânia não sei se o nome correto é terapeuta. Ela é especialista nesse assunto, é o trabalho dela. Alguns casos ela vai aconselhar rapidamente, mas quando precisar de atendimento, é o trabalho dela, então você tem que combinar com ela, tá? Mas aqui o que eu estou fazendo é gratuito porque eu tenho um outro tipo de trabalho. E eu creio que a manutenção do meu canal, que eu quero crescer, nós vamos chegar a 1 milhão de habitantes, a 1 milhão de seguidores, eu quero crescer o canal, Deus me dará formas de fazer isso. Uma delas é você assistindo meus vídeos até o final, monetiza o meu canal. Outra é você mandar essas flores aí, que eu tenho visto as pessoas têm prazer de mandar. E há uma coisa interessante, algumas pessoas começaram a me mandar Pix. E eu digo para elas assim, ó, eu não estou cobrando nada, é gratuito. Elas dizem, eu sei, mas eu quero abençoar a tua vida, o teu canal. E aí eu recebo. Essas pessoas que têm conhecimento, que têm entendimento que eu não estou cobrando nada, mas querem ofertar, elas vão colher muito. Então, quem quiser mandar Pix para mim, para abençoar meu canal, eu estou aberto. Pode mandar R$1, R$2, R$10, 50, 100, 1 milhão, aquilo que tiver no teu coração. Mas ninguém é obrigado a dar nada. Se você não tiver nada para dar ou não quiser dar nada, eu tenho, mas eu não quero. Ótimo. Pode me chamar em inbox se você estiver passando algum problema. Na medida que eu posso, eu respondo todos. Às vezes não respondo na hora, porque tem dia que é 100 pessoas. Eu vou respondendo como dá. Até porque eu não trabalho com isso, eu tenho outros trabalhos, tenho outros afazeres. Mas eu respondo você ofertando ou não com a mesma alegria. Aqueles que não podem ofertar são abençoados por aqueles que ofertam. Nós vamos chegar a 1 milhão de seguidores. Daqui uns dias eu vou estar falando de Dubai. Daqui uns dias, não sei quanto tempo. Daqui um tempo eu estarei falando de Dubai. Essa é uma das minhas metas. Vocês vão ver. Quando eu estiver lá, vocês vão falar, não é que ele chegou mesmo? Alguns vão dizer assim, eu já sabia que você ia chegar aí. Claro que eu vou. Assim como você vai chegar onde você quer. Gratidão, você que mandou sua rosa, sua bênção aí, gratidão. Amanhã, 21 horas, temos live de novo, tá bom? E a qualquer momento, às vezes eu posso ter alguma live surpresa, porque às vezes eu tenho vontade assim de fazer e aí eu faço. Quem puder, entra. Quem puder participar, participe. Gratidão. Afirmações a todo instante. Assim como é dentro, é fora. Tchau.